Você realmente acredita que conhece toda a verdade bíblica? Então me responda, o que aconteceu com as esposas dos anjos caídos? A Bíblia fala dos nefilins, menciona os anjos que abandonaram o céu, mas há um silêncio ensurdecedor sobre o destino das mulheres mortais que se uniram a eles. Por quê? Prepare-se para descobrir segredos que foram deliberadamente ocultados da humanidade por milênios. O arcanjo Miguel, o guerreiro celestial, executou uma justiça tão terrível sobre essas mulheres que até hoje suas consequências ecoam em nossas vidas. Algumas foram transformadas em constelações eternas, condenadas a brilhar no céu noturno como um lembrete silencioso de sua transgressão. Outras, dizem as antigas escrituras, vagam como espíritos inquietos entre as dimensões, nem vivas nem mortas, presas em um limbo eterno. Mas o mais chocante é descobrir que as linhagens espirituais dessas mulheres ainda existem entre nós. Sim, você ouviu direito. As descendentes das esposas dos anjos caídos caminham entre nós, carregando em seu sangue os segredos do divino e do profano. E há uma revelação final sobre estas descendentes que pode explicar certas capacidades sobrenaturais em mulheres modernas. Algo tão perturbador que o próprio Miguel selou esta verdade até os últimos dias. Nas alturas celestiais, onde a luz de Deus dança em eternos cânticos de adoração, 200 anjos vigilantes contemplavam a terra com crescente fascínio. Eram os Grigori, guardiões designados para observar a humanidade nascente, Masujamaisu e Intaferia. Contudo, seus corações angélicos foram capturados pela beleza das filhas dos homens. Liderados por Samyasa, esses anjos fizeram um pacto terrível. Abandonariam seus postos celestiais para se unir às mulheres mortais. O livro de Enoque, um texto antigo não incluído na Bíblia canônica, nos dá vislumbres desse drama cósmico. Ele conta como esses anjos caídos ensinaram às mulheres os segredos do céu. Magia, feitiçaria, a arte de trabalhar metais e criar armas. As uniões entre anjos e mortais produziram uma raça de gigantes, os nefilins, que trouxeram caos e destruição à terra. Mas, e as mulheres? Qual foi o destino daquelas que se entregaram aos braços de seres celestiais? A Bíblia guarda silêncio. Mas antigas tradições sussurram histórias de horror e maravilha. Dizem que quando o dilúvio veio para limpar a terra da corrupção, Miguel foi encarregado de um terrível dever: julgar as esposas dos anjos caídos. Algumas, aquelas cujos corações permaneceram puros apesar de sua união proibida, foram elevadas aos céus. Transformadas em estrelas, elas agora brilham como faróis de esperança e redenção. Olhe para o céu numa noite clara e talvez você veja Cassiopeia, a rainha acorrentada, ou Andrômeda, a princesa acorrentada menos ambas. Dizem os antigos, foram outrora esposas de anjos. Outras, cujas almas foram corrompidas pelos conhecimentos proibidos, sofreram um destino mais sombrio. Miguel, com sua espada flamejante, as baniu para os reinos intermediários. Nem carne nem espírito, elas vagam eternamente, incapazes de encontrar descanso. São os espíritos inquietos, que às vezes sentimos nas sombras, os sussurros que ouvimos no vento. Mas o mais intrigante são aquelas que Miguel poupou, permitindo que vivessem e tivessem descendentes. Por quê? O arcanjo, conhecido por sua justiça implacável, mostrou misericórdia. Alguns estudiosos acreditam que foi parte de um plano divino maior, uma semente plantada para florescer nos últimos dias. Essas mulheres carregavam em seu ventre não apenas os filhos dos anjos, mas também o conhecimento celestial. Geração após geração, esse legado foi passado, diluído pelo tempo, mas nunca completamente perdido. É por isso que, ao longo da história, vemos mulheres surgindo com dons extraordinários, profetisas, curandeiras, videntes. Pense em Joana d'Arc, a donzela de Orleans, que ouvia vozes celestiais e liderou exércitos. Ou em Hildegarda de Bingen, a mística medieval cujas visões e conhecimentos médicos estavam muito à frente de seu tempo. Seriam elas descendentes dessas uniões antigas? E nos dias de hoje, olhe ao seu redor. Talvez você conheça mulheres com uma intuição quase sobrenatural,
capazes de sentir coisas que outros não podem, ou aquelas com um dom inexplicável para a cura, cujo toque parece aliviar a dor. Poderiam ser elas as herdeiras desse legado angélico? A verdade é que Miguel, ao permitir que essa linhagem continuasse, criou uma ponte entre o celestial e o terreno. Essas mulheres, carregando o sangue dos anjos, são como antenas vivas, sintonizadas com frequências divinas que a maioria de nós não pode perceber. Mas por que Miguel selou essa verdade até os últimos dias? A resposta pode estar nas profecias sobre o fim dos tempos. Muitos textos antigos falam de um momento em que o véu entre os mundos se tornará fino, quando o espiritual e o físico se encontrarão novamente. Nesse momento crucial, essas descendentes dos anjos caídos podem desempenhar um papel vital. Imagine o poder que essas mulheres poderiam ter se despertassem completamente para sua herança. Elas poderiam ser a chave para abrir portais entre dimensões, para comunicar-se diretamente com os reinos celestiais. Em um mundo à beira do caos, elas poderiam ser faróis de luz e conhecimento divino. Mas com grande poder vem grande responsabilidade e grande perigo. As mesmas habilidades que poderiam salvar a humanidade também poderiam, nas mãos erradas, levar à sua destruição. É por isso que Miguel manteve esse segredo guardado por tanto tempo. Ele sabia que revelar essa verdade antes do tempo poderia desencadear forças que a humanidade não está preparada para enfrentar. Agora, nos aproximando dos últimos dias profetizados, essas verdades começam a vir à tona. Mulheres ao redor do mundo estão despertando para habilidades que não podem explicar. Sonhos proféticos, visões do futuro, a capacidade de curar com um toque todos os sinais de que o legado dos anjos caídos está se manifestando. O que isso significa para nós? Para começar, devemos olhar para as mulheres em nossas vidas com novos olhos. Aquela amiga que sempre parece saber quando algo está errado antes que você diga uma palavra. A avó, cujos remédios caseiros parecem milagrosamente eficazes. Elas podem carregar em si uma centelha do divino. Mais importante ainda, essa revelação nos lembra da complexidade do plano divino. O que parecia uma transgressão menos a união entre anjos e mortais pode ter sido parte de um desígnio maior. Deus, em sua infinita sabedoria, pode ter permitido essa mistura para criar uma linhagem especial, guardiã de conhecimentos celestiais, pronta para ser ativada quando o mundo mais precisar. Esta verdade sobre nossa própria natureza espiritual pode mudar tudo o que você pensa sobre fé e realidade. Ela nos desafia a expandir nossa compreensão do divino, a reconhecer que o sagrado e o profano muitas vezes se entrelaçam de maneiras que não podemos compreender totalmente. À medida que avançamos para tempos incertos, talvez seja a hora de olhar para essas mulheres extraordinárias, não com medo ou suspeita, mas com reverência e esperança. Elas podem ser as chaves para nossa sobrevivência espiritual nos dias que virão. Então, da próxima vez que você encontrar uma mulher com um brilho especial nos olhos, uma sabedoria que parece além de seus anos, pause por um momento. Você pode estar na presença de uma herdeira dos anjos, uma guardiã de segredos celestiais, prontos para serem revelados. Esta é apenas a ponta do iceberg de uma verdade cósmica que está prestes a ser totalmente revelada. Fique atento, pois os sinais estão ao nosso redor. O véu está se tornando mais fino e as filhas dos anjos estão despertando. O que virá a seguir pode mudar o curso da história humana para sempre. Então, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal para essa mensagem de fé chegar para mais pessoas. O conhecimento é poder, e essa verdade tem o poder de transformar vidas e preparar-nos para os tempos extraordinários que estão por vir. Que a luz divina guie seus passos e abra seus olhos para as maravilhas ocultas que nos cercam.